Olá, você está no Acessos Podcast. Eu sou o jornalista Antônio José e esse espaço aqui é dedicado à diversidade, acessibilidade e inclusão. Eu sou deficiente visual, sou um homem branco, cabelos já também ficando brancos, embranquecidos, penteado para trás, estou de óculos escuro, camisa branca. E hoje eu tenho a satisfação de receber aqui no nosso encontro uma pessoa muito especial. Mas é uma pessoa muito especial porque é minha sócia aqui do projeto da Acessos Podcast, minha amiga, a professora Renata Estrela. Renata, grande alegria em recebê-la aqui no Acessos Podcast. É um prazer, Antônio. Eu pensei que eu não seria convidada para fazer parte desse podcast. Por quê? Porque santo de casa não faz milagre? Mais ou menos, pensei. Porque eu faço tanta coisa na Acessos, né? Que eu pensei, o podcast nunca vai ser um espaço para mim, né? É um espaço para o jornalista, né? Mas aí tive a grata satisfação em ser convidada e é um prazer estar aqui. E aí, Renata, as pessoas que nos escutam, mas que não vê, quer saber como é que você é. Eu sou uma mulher hoje magra, de estatura média, tenho cabelos curtos, bem curtinho, né? Loiros por força de um trabalho excelente do meu cabeleireiro. E estou hoje trajando uma blusa preta com uma renda, uma roupa especial para essa gravação. Nem sabia disso. Uso acessórios, né? Estou usando brincos dourados, pulseira, um relógio e alguns anéis e a minha aliança. Muito bem. Renata, Estrela, nome artístico ou nome de batismo? Nome de batismo. Eu falo que eu sou uma estrela de nascença. É o nome do meu pai, né? O nome da família do meu pai, uma família tradicional de Ipameri, aqui do interior de Goiás, né? Apesar de eu não ser ipamerina, né? Nem ipamerina ou ipameriense? Ipamerina, né? Eu não sou natural de Ipameri, eu sou goianiense, né? Nasci aqui em Goiânia, mas meu pai era de Ipameri e esse nome é o nome do meu pai, que eu recebi do meu pai. Gente, eu não falei aqui no comecinho, mas a Renata, além de ser minha sócia, ela é professora, ela é fonoaudióloga, tem graduação em fonoaudiologia, é professora, ela tem pós-graduação em educação especial, tem pós-graduação em gestão de pessoas, mídias, também tem um mestrado na área de educação, então uma pessoa assim muito qualificada, com muita experiência, que certamente aqui vai ser uma boa conversa. Você se prepare aí que nós vamos aqui puxar muitos assuntos que com certeza vai também trazer conteúdo aí para você que está nos assistindo. Renata, você aqui de Goiânia, e como é que foi a infância aqui na cidade? Onde é que você estudava? Como é que eu sei que você tem 3 irmãs? Conta para nós essa história. Eu tenho 2 irmãs, nós somos 3 mulheres. São 3 mulheres. Isso. Exatamente. Eu sou nascida e criada aqui em Goiânia, né? Eu estudei o meu ensino fundamental e educação infantil em um colégio grande aqui de Goiânia, né? Que se chamava Colégio Vera Cruz. Hoje, a denominação que eles usam recentemente, se não me engano, é Colégio Porto Seguro. É o colégio de uma professora, a professora Maria Luci. Recentemente, eu tive a grata satisfação em vê-la no Instagram de uma amiga, a professora Maria do Carmo, e saber que ela ainda é uma educadora atuante. Fiquei muito feliz por isso, porque é uma figura que marcou a minha infância, né, toda a minha trajetória educacional no ensino fundamental, porque despertou em mim essa paixão pela educação, né? O meu desejo desde pequena era ser professora. E essa infância bacana, brincando com as suas irmãs, foi em que bairro? O que é que vocês faziam? Ia para a roça? Conta aí pra gente.
Bom, quando eu nasci, meus pais moravam na Vila União, hoje chamado Setor União, né? Era a casa onde eles construíram ali o início do relacionamento deles, né? Eu e minha irmã mais velha nascemos nessa casa. Quando a minha irmã mais nova nasceu, ela é 3 anos mais nova do que eu. Eu sou a filha do meio. Quando a minha irmã mais nova nasceu, nós já morávamos no Jardim Novo Mundo. E aí toda a nossa infância, até mais ou menos os 8 anos, foi lá, quando meu pai comprou uma casa no Conjunto Residencial Aruanã 3. Nós mudamos para o Aruanã e fiquei no Aruanã até casar. Eu morei lá o restante da minha vida de solteira, né? Eu acho que nós mudamos para lá, eu tinha mais ou menos uns 9 anos, né? Quando a gente morava no Novo Mundo, a gente morava numa casa que era nos fundos, né, da casa que a minha avó morava. Então, nós moramos com a minha avó numa convivência cotidiana até mais ou menos os 8 anos de idade. Um quintal enorme, uma casa em que a gente tinha muitos animais, né, domésticos. A gente já teve mico, peru, gato, cachorro, tudo que você pensar, nós já tivemos nessa casa. Coisa boa. Que era um quintalzão grande. Eu me lembro que a gente brincava muito no quintal da casa da nossa casa, né, que era a casa da minha avó, né? E minha avó morou lá até 2019, que foi quando ela faleceu, aos 90 anos. Oh. Então, esse lugar é um lugar marcante para mim, pessoalmente, porque eu passei a minha infância toda lá e depois, mesmo depois de tendo mudado, né, a gente voltava aos finais de semana para passar o final de semana na casa da avó. Que maravilha. Renata, na sua época, as crianças brincavam na rua... A gente não brincava muito na rua, porque a minha mãe sempre foi uma mãe muito cuidadosa, assim, extremamente cuidadosa. Minha mãe não permitia que a gente ficasse na rua. Então, a gente levava os colegas para dentro do quintal de casa. Então, os colegas é que vinham brincar com a gente. Mas brincava o dia todo, né? A criança tinha uma infância muito ativa, né? A gente, como não existia ainda... internet, a televisão era algo que tinha uma programação específica para crianças em determinados horários, né? Então, a gente tinha o horário de assistir televisão e o resto do tempo era brincar, né? Era de manhã na televisão e à tarde... No período de férias, sim, né? E à tarde era brincar, né? Porque à tarde não tinha programação infantil, né? Era infanto-juvenil para adolescente, então... E aí, a minha mãe era muito rigorosa com essas coisas também. Ela tinha o horário de fazer as atividades da escola, né? Que a gente chamava de tarefa de casa, né? Tinha o horário de fazer a tarefa de casa, depois ia brincar. E como o quintal era grande, a gente brincava muito. Nossa, eu me lembro que a gente brincava muito, mesmo de subir em árvore, de pega-pega, de esconde-esconde, de carrinho de rolemã, de bete, de queimada, de bola, de boneca. A gente brincava de tudo. Maravilha. Renata, você falando das brincadeiras e dos animais, eu também cresci na roça até 12 anos, tive muito contato com essa coisa assim da convivência, de criar bichinho em casa, muito diferente da minha filha, que veio conhecer pessoalmente uma galinha, acho que ela já tinha 4 anos. Hoje em dia é diferente, né, para as crianças, né? Os bichinhos tudo criado em apartamento, eu digo que os meninos hoje são criados em cativeiro. São, é verdade. Só vê tudo pela televisão, tudo no mundo virtual, e isso tem todo um impacto nessa geração, na criação dessas crianças. Então, a molecada que já foi criada atrás da tela dos computadores já são bem diferentes das crianças que eram muito mais voltadas e que tinham toda a interação com o mundo real, não é isso, Sim, Renata? sim, sem dúvida. A gente era mais pé no chão, né, Antônio? Assim, pé no chão literalmente, né? Hoje as crianças vivem num mundo imaginário, né? Porque a ficção, ela é muito próxima das nossas crianças, né? Eu tenho uma filha pequena também, acompanho isso, né? Assim, dela tá muito próxima do que é ficcional,
E antes, né, a gente tinha acesso à ficção por meio de histórias, né, que a gente ou ouvia as pessoas contarem, ou lia nos livros, ou os nossos pais liam para a gente, ou contavam para a gente. É diferente porque hoje essa ficção ela é concreta, né? Essas crianças elas assistem a ficção de uma forma muito próxima, coisa que a gente não tinha muito acesso, né? A gente era mais pé no chão mesmo de pegar as coisas, de sujar, de estar mais próximo e ter contato, né? com bicho, com planta. Hoje as crianças estão mais distantes disso, né? Renata, e a escola? Você ia sozinha para a escola, tomava ônibus, seu pai levava? Como é que era a convivência com os colegas na escola? A gente já viveu várias experiências, né, de escolares. Eu digo a gente porque íamos eu e minhas 2 irmãs para a escola, Sempre né? as 3 juntinhas? Sempre as 3 juntas. Uma cuidando das outras? Exatamente. Então, íamos... teve uma época em que a gente ia de ônibus, mas a gente era muito pequena, eu não me lembro bem disso. Aí, logo depois, a minha mãe tirou a carteira de habilitação e aí ela levava a gente de carro, porque meu pai era funcionário da CELG e meu pai trabalhava muito viajando. E a minha mãe é que ficava ali no cotidiano com a gente, né, mais tempo. Então, minha mãe é que era responsável por isso. Aí, depois de um tempo, a gente ia no ônibus da CELG, porque o ônibus pegava os funcionários, era no horário escolar, e a gente ia no ônibus da CELG para a escola. Depois tivemos a ajuda de alguns amigos. Meu pai fazia uma parceria com um amigo que era taxista, e ele levou a gente muitos anos para a escola também. E aí era assim, mas a escola, para a gente, era um espaço de responsabilidade, né? Era o ofício. A gente ia para a escola, né, estudar, cumprir ali a obrigação. Meus pais sempre foram muito preocupados com a educação, com a nossa educação, né? Investiu fortemente nisso, né? Porque na década de 80, você pagar a escola particular para 3 filhas é puxado, não é bem? Sim. E ele investiu bastante nisso. Meus pais, né? Ele e minha mãe, né? Minha mãe no suporte e meu pai trabalhando para que pudesse manter ali o padrão de escolaridade que nós tivemos no ensino fundamental. Renata, e quando é que começa esse seu interesse pela educação para pessoas com deficiência? Você conhecia alguma criança com deficiência na sua infância? Estudou com criança com deficiência? Como é que foi isso? Eu me lembro que quando eu fiz a 5ª série, né, a antiga 5ª série, no Educandário Paranaíba, eu estudei com uma colega que ela era diferente. Assim, a gente não conseguia, não havia identificação, né? A pessoa não dizia assim, olha, vocês estão recebendo aqui colegas com deficiência, mesmo porque era meio que uma imposição da família que essas pessoas participassem desse meio educacional, né? Porque a escola para essas pessoas era uma escola especializada, né? E aí eu me lembro que na 5ª série eu tinha uma colega que falava diferente. Isso era muito marcante para mim, porque eu sempre fui muito curiosa e aí eu ficava prestando atenção na fala dela, porque eu queria entender por que ela falava diferente. E ela falava muito diferente. Né? Hoje, é claro, com a experiência que eu tenho, né, de educação especial, que a fonoaudiologia me deu também, né, de reconhecimento e identificação de pessoas com necessidades educacionais especiais, eu tenho certeza que se tratava de uma pessoa com algum tipo de alteração na fala e com algum atraso cognitivo, mas algo bem sutil, não era algo muito marcante, porque eu me lembro que ela se esforçava muito e acompanhava a turma, mas por esforço próprio. Era sozinha, sabe? Aquela batalha. Eu me lembro, assim, nitidamente disso, Antônio. É a experiência mais antiga que eu tenho de contato com uma pessoa com deficiência na escola, foi essa colega. Depois, quando eu fiz magistério, porque eu fiz magistério em 90. Ah, você fez o magistério quando o magistério era o 2º grau. Isso, curso técnico, exatamente, curso técnico em magistério, técnico de nível médio em magistério, né? A gente fazia o curso para ser professora de ensino fundamental. Isso. E um dos estágios, uma das professoras de estágio, levou a gente para uma escola que se chamava Peter Pan. Olha as coincidências da vida, né?
Eu não fazia ideia do que era a Associação Pestalozzi em Goiânia. Eu me lembro que uma unidade o da Peter Pan, Pestalozzi. na época, era a única unidade da Pestalozzi que existia em Goiânia. Sim. Só que eu não sabia nem dessa relação de uma instituição filantrópica que mantinha. Eu me lembro de ter visitado, porque não era assim, a gente não fazia estágio na escola especial. Esta professora que teve a iniciativa de levar a gente para essa escola, para a gente conhecer. Chegamos lá, eu me lembro que uma das coisas mais marcantes que eu vi os meninos fazendo, aqueles tapetes com malha, uns tapetes numas telas. E aí era assim, como foi uma visita rápida, eu não me lembro de ter visto nenhum tipo de trabalho educacional para além do ocupacional que era desenvolvido ali, né? Então, era feito tapete, tinha artesanato, eu me lembro que eles faziam recuperação de telefone de orelhão na época. Isso década de 90, né? Meu magistério primeiro ano foi em 90, segundo ano em 91 e o terceiro ano em 92. Eu devo ter ido em 91 no Peter Pan. E aí não tinha ideia que era a Associação Pestalozzi, que tinha, né, a mantenedora, né? Nem sabia o que era isso. Foi o primeiro contato que eu tive com a educação especial. Aquilo passou porque assim, o meu objetivo era ser professora, né? Eu já dava aula. Eu comecei a trabalhar, eu tinha 15 anos num berçário, então eu dava aulas para educação infantil, carteira assinada. Minha carteira foi assinada em 1990. Quando eu comecei a trabalhar na educação infantil, aprofundei nisso e o magistério me levou para a educação. Saí do magistério, eu fui... Aí foi quando eu aprendi Libras. Eu fui numa formatura de uma turma da prefeitura. A minha irmã mais velha já era concursada na prefeitura. E ela fez o curso de Libras pela prefeitura. E eu fui na formatura dela. Fiquei louca, enlouquecida com aquilo. Eu falei, gente, o que é isso? Que coisa fantástica é essa? Essas pessoas conversam com as mãos? Como é isso? E olha para você ver, eu tinha feito magistério e não tinha ideia do que era isso. Não, a educação especial que se trabalhava no magistério, como também hoje nos cursos de pedagogia de nível superior, é um assunto assim, muito superficial, né? Muito, né? muito. A gente não tinha ideia que tinha legislação específica, né? Porque se você pensar, a lei de reserva de vaga era de 89, né? A de reserva de vaga é de 91. 91, né? Então, eu devia ter estudado isso no magistério, não estudei. Não tenho nem ideia, né? De legislação, a gente nem sabia de nada de educação especial, né? Como eu te disse, a experiência que a gente teve foi essa visita que uma professora, né? Acredito que sensível à causa, né? Nos levou lá, na época, a unidade do Peter Pan era ali perto do Mutirama. Me lembro perfeitamente como é que foi isso. E aí... eu fui nessa formatura e fiquei enlouquecida com isso. Falei, vou aprender isso. E fui atrás do curso, né? Tinha o curso particular em Goiânia. Eu fiz o curso e comecei a aprender língua brasileira de sinais. Eu fiz 2 anos de curso de língua brasileira de sinais, porque eu queria aprender de verdade, eu queria aprender muito. E o contato na associação, porque no curso eles incentivavam a gente a participar das reuniões da associação. A Associação de Surdos se reunia todo domingo. E era aquelas reuniões, assim, eram pontos de encontros dos surdos de Goiás, né? Bate-papo, alguma atividade, jogava alguma coisa? Era atividade recreativa. Aí a gente do curso ia, né? Eu tinha uma amiga que era muito inteirada lá, e ela, não, vamos, Marisa é o nome dela. Vamos, você vai conhecer todo mundo e tal. E eu fui para conhecer... a associação e tal. E aí, isso me fez aprimorar, né, o uso da língua. Sim. Comecei a conviver. Aí os surdos começavam a frequentar a minha casa. Eu comecei a ir em festa onde tinha vários surdos participando. Virei um negócio dentro da comunidade surda. Que eu gostava demais. Namorei uma pessoa com deficiência auditiva, né? Hoje, um grande amigo, o professor Sérgio, né?
tivemos aí, né, um contato bem bacana. Ele conhecia a minha família, eu conhecia a família dele. Foi um negócio muito bacana na época. E isso me incentivou a fazer fonoaudiologia, porque eu tinha professores no curso de Libras que eram fonoaudiólogos, eu tive uma aproximação muito grande com toda a temática da surdez, né? E aí eu fiz quando eu fui fazer vestibular, na época a gente fazia vestibular, né? Não era Enem. Vestibular difícil. Era, em Goiás a gente tinha 3 universidades, era a Federal, a Católica ou a Anhanguera. E a fonoaudiologia só tinha na Católica. Fiz o vestibular, passei. E apesar de que o meu primeiro vestibular foi para jornalismo, viu? Ah, é? Foi. Por isso que você tem essa verve da comunicação. Tenho. Eu fiz vestibular para jornalismo 2 vezes. Eu passei na primeira etapa da Federal e não passava na segunda, que na época a Federal aqui fazia o vestibular em 2 etapas. Sim, sim. E eu passava na primeira, não passava na segunda. Passava na primeira, não passava na segunda. Aí, no meio do ano, foi em 94, eu fiz fonoaudiologia na Católica, na época era a Universidade Católica, né? Ainda não era pontifícia. E aí passei para a fonoaudiologia, entrei no curso, amei, assim, foi um curso que me deu uma fundamentação fantástica, tanto para a minha vida como professora, porque enquanto eu fazia faculdade eu ainda dava aulas, e para a minha vida como pessoa, né? Uma aproximação muito grande com toda a temática da pessoa com deficiência, né? E com todos os distúrbios de voz, de fala, de audição que permeiam aí essa ciência, foi muito bacana. Renata, você chegou a atuar enquanto fono? Você atendeu em consultórios, em instituições? Eu atendi em consultório, atendi na Pestalozzi. O meu trabalho na Pestalozzi começou no consultório. Eu fazia a triagem, né, para a entrada dos alunos. Você foi contratada pela Pestalozzi para ser fono da Pestalozzi? Não, eu fui contratada pelo Estado. Eu tinha um contrato temporário no Estado. Sim. E aí um dia me disseram que a Pestalozzi tinha convênio com o Estado, que o meu contrato poderia ser aproveitado dentro da Pestalozzi. Foi quando eu fui para lá, em 98. Logo depois que eu formei. Aí eu comecei a trabalhar lá, eu fazia parte da equipe multiprofissional, eram fonoaudiólogos, assistentes sociais e psicólogos. A gente fazia triagem, a gente fazia avaliação, fazíamos atendimento, implantamos o programa de atendimento ao autista dentro da instituição. Aí fazia o trabalho de fono mesmo. Depois é que eu fui para a área de gestão. E paralelamente com o trabalho na Pestalozzi, você atendia em consultório? Não, porque lá eu trabalhava o período integral. E aí eu não atendia mais em consultório. Bom, aí nesse caso você fala consultório particular, né? Não, consultório particular. Não. Então, Renata, você chega na Pestalozzi, primeiro você vai lá fazer uma visita despretensiosa, depois você se aprofunda, estuda, aprende Libras, faz todo esse trajeto, a faculdade, e vai trabalhar na Pestalozzi. E aí, na Pestalozzi, a abordagem já não era mais com pessoas com deficiência auditiva e pessoas surdas. Você passou a ter uma interação maior com as pessoas com deficiência intelectual e múltiplas deficiências. Exatamente. Aí mudou o foco do meu trabalho, né? Mudou, porque o público específico da Pestalozzi é a pessoa com deficiência intelectual, né? E múltiplas, transtorno do espectro autista, entre outros, né? E a gente começou a desenvolver um trabalho bem abrangente na instituição. A instituição já tinha, né, um trabalho fundamentado, era bem segmentado aqui com as 3 unidades, já existiam as 3 unidades implantadas, apesar de que o Prolabor tinha um trabalho ainda incipiente na colocação no mercado de trabalho, depois que isso foi ampliado, né? E aí, coincidentemente, volto, né, para aquele lugar onde eu fui visitar quando eu fazia magistério, né, que foi exatamente a unidade Peter Pan, que foi onde eu comecei a trabalhar na instituição. E aí desenvolvi um trabalho lá bem
fundamentado, porque a gente tinha uma equipe. Eu era muito inexperiente na época, né? Fui para aprender, né? Com vontade de fazer, né? Aquela coisa da energia de quem acabou de formar. E contei com uma supervisão incrível de uma fonoaudióloga que é fantástica, que é a Edilvana, que é uma querida amiga. E ela me ensinou muito, né? Da postura profissional, da ética no lidar, da pessoa com deficiência intelectual, da pessoa com deficiência múltipla, né? E aí aprendi ali naquele trabalho cotidiano, né? Foi quando começou o programa de inclusão no Estado. A equipe que estava dentro da instituição foi resgatada pela secretaria e nós fomos para dentro da secretaria para poder implementar o programa de inclusão no Estado. Então, você sai da Pestalozzi, do contrato que você tinha no Estado, trabalhando na Pestalozzi. Nessa época eu já tinha passado no concurso. Já tinha passado no concurso. Aí você vem agora para o Estado, mas agora não mais na condição de fono, mas na condição de gestora de uma política que pudesse atender as pessoas com deficiência no âmbito educacional em todo o Estado. E aí foi um trabalho bastante interessante, né, Renata? Esse trabalho que vocês fizeram. Nós tínhamos aqui, acho que era o governo Marconi Perillo, não é? Foi início do governo Marconi Perillo, que se tinha uma ideia de fazer toda uma transformação no Estado de Goiás, em todas as áreas, e você fez parte dessa revolução. Conta pra gente, assim, rapidamente, um pouco desse trabalho. Nós fomos retiradas da escola especial. Havia uma resistência, inclusive, da equipe inicialmente, porque a gente estava muito bem trabalhando dentro da escola especial. Era um local único de trabalho e tal. Fomos todos levados para um chamado Centro de Apoio à Inclusão. Setor de Apoio à Inclusão. Chamava SAI. O nome é bem sugestivo, né? Uhum, SAI. SAI, a sigla, né? É bem sugestivo. Uhum. Então, o setor de apoio à inclusão era o setor em que concentrou esses profissionais que antes estavam nas escolas especiais e que eram custeados pelo Estado, a gente era pago pelo Estado. E aí teve um concurso na época, todo mundo que passou no concurso foi para esse setor de apoio à inclusão, todo mundo dessa área, né? Psicólogos, assistentes sociais e fonoaudiólogos. E fomos fazer o trabalho de convencimento da escola que recebia alunos com deficiência. Era o início do programa Programa Estadual de Inclusão Educacional. Íamos para as escolas, aquela resistência da escola, né, porque os alunos foram colocados, né, e a capacitação foi simultânea. Então, é assim, recebe o aluno com deficiência que nós vamos te capacitar, não é? Vamos capacitar para receber o aluno com deficiência. Era aprender a fazer fazendo. Exatamente. Chupar, como é que fala? Chupar cana e assoviar. E aí nós fomos, essa equipe era responsável pela orientação inicial. Teve um ano de muita formação para essa equipe. Nós fomos, assim, suplementados de forma muito intensa para que a gente pudesse desenvolver esse trabalho. Esse é um diferencial que a César quer de César, né? Realmente o governo investiu muito na formação desses profissionais para que a gente pudesse dar o apoio. Só que a gente era pouco. A gente era pouco para uma escola que não tinha estrutura arquitetônica, para uma escola que não tinha equipamento, para uma escola que não tinha orientação. Era só a gente. Né? Então, eu tinha de tudo. Tinha acolhimento, nota 1000 e tinha cacetada também, né? Uhum. Porque as pessoas não queriam, né? Uhum. Então, foi um trabalho árduo. A equipe trabalhou muito, né? É uma equipe que se fortaleceu muito, porque juntas a gente fazia um trabalho muito legal, né? Muito fortalecido. Nas 38 subsecretarias do Estado, tinha equipe multiprofissional. E a gente se reunia para fazer as formações. Quando a gente recebia essas formações do Estado, né, a equipe toda se reunia, a gente trocava informações, a gente se potencializava. Foi um trabalho muito difícil, mas um trabalho muito enriquecedor. Para cada um de nós como profissionais, para cada uma de nós como profissionais, para a escola como um todo, para o Estado enquanto, né, o gestor da política, né, foi muito rico. Foi muito rico. Renata, nós estamos falando aqui do comecinho dos anos 2000, da primeira Exatamente. década do ano 2000. Como é que era o atendimento para as pessoas com deficiência no interior de Goiás? Porque aqui na capital já tinha alguns serviços funcionando naquela época, mas como é que era no interior?
Goiás tem muitas escolas especiais no interior também, Antônio. A gente já tinha um cenário de atendimento dessas pessoas no interior também. Só que o formato do atendimento, né, não era tão educacional, né? Chamava escola especial, né? Tinham muitas unidades da PAI, muitas unidades da Pestalozzi também, né? Tem unidades da Pestalozzi que são assim tão antigas quanto a Pestalozzi de Goiânia. Então, a gente já tinha um cenário de atendimento à pessoa com deficiência. Já existia uma rede. Essa rede foi fortalecida para que as pessoas pudessem ingressar na escola comum. A política de inclusão era levar essas pessoas da escola especial para a escola comum. É claro que veio aquele movimento de vai fechar a escola especial. Nunca, né? A gente sabe que esse não é um movimento possível no Brasil. Uhum. Não ainda, né? Uhum. Será que os nossos netos vão ver isso, Antônio? Vão perceber isso, vão entender isso, né? Não sei. Não é um movimento possível ainda no Brasil, né? E nem a época era, imagina, né? Mas aí é claro, né? Assim, o desconhecido, né? Ele assusta. Todo mundo ficava assim pensando, e agora vai fechar a escola especial? Onde é que a gente vai colocar aqueles que têm maior comprometimento que a escola comum ainda não consegue atender? Né? Como é que vai ser isso? Depósito de criança. E tem todo aquele burburinho que você deve ter vivido também, né? Mesmo não estando aqui em Goiás. Mas o Brasil, esse movimento foi um movimento brasileiro, né? Então, isso se refletiu em todas as escolas. Mas no interior a gente tinha já uma rede, né? Inclusive, tinham vários setores de apoio e inclusão no interior. Tem gente que até hoje trabalha no programa de atendimento educacional especializado, né? Que é o termo mais atualizado, né? Do atendimento. Muito bem. Vamos, então, para o nosso intervalo e a gente volta em 1 minuto. Não sai daí, aprendendo muito aqui com a professora Renata sobre educação, e vamos tratar também de outros assuntos, empreendedorismo, no próximo bloco. Não sai daí. Acessos traz para você serviços e soluções em acessibilidade, inclusão e diversidade. Com uma super equipe de profissionais de notório saber, a Acessos promove capacitações em inclusão e diversidade para profissionais da educação, cursos de acessibilidade urbanística e arquitetônica, acessibilidade e certificações de ambiente virtuais, cursos de Libras, assessoria para ONGs em captação de recursos, gestão de projetos e prestação de contas, cursos de audiodescrição e este podcast que você está ouvindo. Conheça melhor o nosso trabalho nos acompanhando em @acessosnet no Instagram, Acessosnet no YouTube e em acessos.net.br. Acessos, construindo caminhos para a inclusão. Voltamos com o Acessos Podcast e hoje aqui eu tendo a alegria de entrevistar a professora Renata Estrela, ela que é fonoaudióloga, tem mestrado em educação, 3 pós-graduações, enfim, estamos aqui conversando um pouco sobre inclusão, atendimento educacional e outros assuntos. Renata, eu entrevistei aqui no podcast a professora Maria Tereza Mantuan, que é uma pessoa que defende de forma bastante incisiva a educação inclusiva. Ela acha que todas as crianças, independentemente de sua condição, têm que estar na escola. E também tive a oportunidade de entrevistar a professora Erenice Carvalho, que acha que a escola é para todas as crianças que têm condição de estar na escola, que algumas crianças não têm condição de estar na escola, que tem que ter um serviço mais particularizado ou personalizado. Como é que você pensa? Não desmereço nenhuma das duas opiniões, né? Tanto a professora Maria Tereza Egler Mantuan quanto a professora Erenice Natália são referências, né? São fontes que nós bebemos para que pudéssemos trabalhar no programa de inclusão aqui em Goiás, né? A professora Erenice, uma experiência muito bacana no atendimento à pessoa com deficiência intelectual,
E quando a gente tem essa experiência, né, com a pessoa com deficiência intelectual, que é como eu disse, né, hoje o que nós questionamos não é o fato da pessoa ter o direito de estar na escola comum, que é como o que diz a professora Mantuan. A pessoa tem o direito de estar na escola e a escola deveria ser para todas as pessoas. Mas, infelizmente, nós não temos ainda formação suficiente dos nossos professores para que eles consigam atender todas as pessoas. Estrutura física, arquitetônica, para isso, metodologia para isso, né? A nossa metodologia de ensino ainda é uma metodologia pouco inclusiva, né? O exercício da inclusão, ele vai melhorar isso, ele vai modificar. Já modificou muito, né, Antônio? Sim. Muito. A gente já tem aí hoje uma perspectiva muito diferente de educação desde que começamos o programa de inclusão, né? Não só no Brasil, não só em Goiás, mas em todo o Brasil. Mas eu não desmereço o que a professora Erenice Natália fala e acabo me alinhando um pouco mais com ela, né? A escola comum, ela pode sim e deve ser um espaço de acolhimento, de inclusão, de desenvolvimento da pessoa com deficiência, seja qual tipo for o tipo de deficiência, mas aquela pessoa que tem condição de estar ali naquele espaço. Porque a gente já viveu experiências em que pessoas com comprometimento tamanho, né, vai para um espaço dito inclusivo e não é incluída. Uhum. Em nenhum aspecto. Aí ser incluída só para socializar, será que isso é suficiente, se estamos falando de escola? Só para dizer que está presente? Só para dizer que está lá, né, a famosa inclusão geográfica. Uhum. É um aspecto polêmico da educação inclusiva? É um aspecto polêmico. Mas, na minha opinião, tem que ser avaliado como deve ser avaliada o tipo de necessidade educacional especial, o tipo de professor que trabalha com essas crianças. Não é qualquer professor, Antônio. Não é. Mas todos teriam que aprender. Claro, o ofício da docência deveria ser um ofício inclusivo. Mas não é. A formação inicial do professor não proporciona isso. Você vai nas licenciaturas hoje, a língua brasileira de sinais é obrigatória desde 2014, se não me engano. De 2004, desculpa. Desde 2004. Quantas pessoas terminam a licenciatura e não sabem se comunicar basicamente em Libras? Verdade. Então, a formação inicial, se a gente não mudar a formação inicial, é impossível ter um reflexo disso lá no ambiente educacional. Né? Não reflete lá. A formação ela precisa ser a base para esse trabalho, para esse acolhimento, para esse exercício inclusivo da docência. Infelizmente, não é. Aí o professor tem que aprender lá, no campo. Fazendo uma analogia aqui bem grotesca, né? Tá, você nunca plantou, Antônio. Você nunca plantou. Não, mas você sabe a teoria do plantar. Uhum. Então, vai para o campo, lá você aprende. Você vai perder semente, você vai, né, suar, você vai perder energia, você não vai colher aquilo que se espera que se colha. Vai né? plantar no período errado. Vai plantar no período errado, não vai ter água suficiente para a planta crescer. Então, é todo um processo que precisa ser trabalhado desde a sua origem. Eu compreendo quando a professora Mantuan fala que tem que ser para todo mundo. Por quê? Porque ela é da academia. Ela trabalha para que a academia seja um espaço de formação para esse profissional. Mas ainda não é. Olha quantas pessoas, né, a Unicamp atinge. Uhum. Nós estamos falando aí, né, de um universo muito pequeno diante do universo de professores que nós temos no Brasil. Uhum. Muito bem. Renata, você lá no Estado fez esse trabalho bacana com essa rede existente no Estado, mas aí chegou um momento que você disse assim, que já deu, agora eu vou trabalhar, eu vou empreender no campo educacional, vou trabalhar com educação, mas fora
do serviço público na iniciativa privada. Como é que foi essa virada de chave? Na verdade, eu procurei iniciativa privada quando eu entrei no mestrado. Por quê? Eu precisava pagar meu mestrado. Eu fiz meu mestrado na PUC, que é uma instituição privada. Para pagar o meu mestrado, eu comecei a trabalhar na iniciativa privada. Isso foi me aproximando de um outro universo, né? Enquanto a gente é funcionário público, você está imerso ali, né? Eu trabalhava dentro da secretaria, eu trabalhava 40 horas, às vezes até mais, né? Porque o trabalho, né, quando você se envolve ali, ele acaba te tomando, né, todo o seu tempo, né? E aí eu me envolvi muito, durante muitos anos, com esse trabalho, com o programa de inclusão, do setor de apoio à inclusão. Eu fui para dentro da secretaria, trabalhei muitos anos na secretaria. Eu acho que eu fui para a secretaria, se não me engano, em 2004 ou 2003, alguma coisa assim. E fiquei na secretaria até 2011, foi quando eu saí para o mestrado. E aí eu procurei a iniciativa privada, que eu precisava ter uma renda extra para pagar o mestrado. Quando eu concluí o mestrado, eu voltei para a secretaria, mas aí não voltei. Voltei para o serviço público, mas não voltei mais para a Secretaria de Educação, porque eu comecei a trabalhar meio período, porque o outro meio período eu já estava envolvida com o trabalho na iniciativa privada. Então, eu conciliava as duas coisas, né? Em 2009, eu fui incentivada pelo meu gestor da iniciativa privada a ter a minha empresa. Ele falou, por que você não abre o seu CNPJ? Na verdade, o incentivo dele foi para que ele não me pagasse mais carteira assinada. Ele queria me pagar como personalidade jurídica. E aí eu disse para ele, não, eu vou me tornar uma pessoa jurídica, mas só que eu não vou ter um cliente só, né? Eu não vou ser um CNPJ de um cliente só. Vou ser exclusiva. Exatamente. E comecei a prospectar outros clientes. Eu comecei a fazer o que eu fazia para ele. Eu trabalhava no desenvolvimento de mídias para a educação e trabalhava também na gestão de projetos de educação à distância. Comecei a fazer o que eu fazia para ele e para outras instituições também. No final de 2020, eu deixei de vez esse trabalho, pedi licença para interesse particular na Secretaria de Educação e fui empreender. Aí eu fui trabalhar na minha empresa. E você resolveu empreender justamente no período da pandemia? Não foi coincidência. Estou brincando, foi pura coincidência. Eu trabalhava já, no ano de 2019, eu já tinha feito algumas consultorias, né? Uhum. Em 2020, a pandemia impulsionou muito o trabalho da educação à distância, né? Uhum. E eu aproveitei esse impulsionamento, né? Movido pelo movimento aí da pandemia, e acabei, né, alçando aí novos voos. Renata, e aí que você cria a empresa Box Edu, que é a empresa que você está à frente como empreendedora. Conta para nós o que é que a Box Edu faz, os ouvintes querem saber. Então, aí foi quando eu criei a Box Edu, né? Na verdade, o nome foi um presente de uma amiga, não fui eu que criei esse nome, né? Mas eu abracei esse nome e a Caixa foi criando um formato interessante. A Box Edu de consultoria e assessoria educacional, credenciamento e autorização de instituições, de cursos de educação à distância, começou a produzir mídias, e aí a produção de mídias, né, ampliou esse trabalho para Box Filmes. A gente montamos a produtora, então hoje a gente faz um trabalho completo, desde a assessoria para a criação da instituição, a fundamentação legal, a estruturação junto aos órgãos normativos, até a produção de mídias e de materiais para as instituições que desejam empreender na educação. Instituições e profissionais também, né? Hoje a gente faz um trabalho de potencialização de profissionais liberais que desejam empreender nessa área, que desejam lançar marcas de cursos, palestras, podcasts, entre outras coisas. Se a pessoa quiser abrir um curso de nível técnico, de nível superior, você também... A Box Edu também dá esse suporte, essa consultoria, esse apoio? Perfeitamente. Toda a nossa equipe, né, hoje está habilitada a desenvolver um trabalho de grande qualidade, né, e de eficiência. E nós tivemos, em 2021,
um aproveitamento de 100% dos projetos que nós protocolamos nos órgãos normativos, né? Nós não tivemos nenhum projeto de curso recusado. Então, um trabalho minucioso, cuidadoso, né? E de muita qualidade. É só procurar a equipe da Box Edu, que a gente trabalha nisso, sim. E aí a Box Edu sentiu a necessidade de produzir também, como trabalhava com educação à distância, trabalha com educação à distância, produzir vídeos aula. E é aí que você cria essa estrutura da qual nós estamos gravando aqui esse podcast, que é a produtora Box Filmes. Como é que foi aí, então, essa chegada para esse mundo das gravações, dos áudios, esse mundo imagético? Tem por trás essa quase jornalista também? Não, a gestão da Box Filmes hoje eu divido com o meu sócio, né, o Yuri Siqueira, que é um profissional que tem mais experiência do que eu nessa área. A gente, na verdade, a iniciativa da Box Filmes surgiu porque a gente alugava estúdio para poder fazer os materiais dos nossos clientes na Box Edu. E aí a gente dependia de agenda de outras pessoas, de espaço, aí faltava uma coisa, faltava outra, a câmera não era bacana, o cinegrafista também nem tanto. E a gente já tinha uma equipe que trabalhava nisso, né? Era a equipe que fazia as coisas com estúdios alugados. Aí o Yuri me convidou, né? Ele tinha essa estrutura disponível, né? Falou, vamos montar isso aqui, vamos reformar, vamos... E aí o podcast também surgiu no meio desse movimento, né? A estrutura para a gravação de podcast surgiu no meio desse movimento. Porque quando a gente começou a gravar videoaulas, começaram pessoas nos procurar. O seu estúdio grava podcast? Seu estúdio grava podcast? A gente criou esse espaço aqui para isso também e temos ampliado os serviços, né? Hoje a gente faz filmagens com drone, vídeos institucionais, mídia para publicidade. Hoje a gente faz uma diversidade de produções, né, midiáticas aqui. Pois é, e aí você pode comparar, né, vendo aqui as imagens que são produzidas, né, a qualidade do serviço que faz aqui a Box Filmes. Qualidade de áudio, né? Que é bem importante também, né? Principalmente quando a gente está tratando de videoaulas, né, Antônio? Então pode conferir toda essa qualidade assistindo os nossos podcasts, né? Acesse o podcast todo produzido aqui dentro da Box Filmes, dessa produtora fantástica, com uma equipe muito boa, sempre assistido pelo João Pedro, que está aqui do lado, nos bastidores, nos assessorando. Renata, e aí, você fazendo esse trabalho na área da educação, eu já te conhecia, lá da Pestalozzi, né? A gente já tinha feito algumas coisas juntos, eu sempre nessa área da inclusão, e aí eu encontro Renata e digo assim, Renata, eu estou trabalhando já há muitos anos com inclusão, só que eu trabalho no serviço público ou então na iniciativa privada eu ainda não estou sabendo chegar. E aí a gente começa uma parceria que vira Acessos, né, que é a marca aqui do podcast, mas também de uma série de produtos. E aí eu queria que você falasse um pouquinho também da Acessos aqui, para que o pessoal que está nos assistindo já sabe um pouco da Box Edu, da Box Film, agora da Acessos e de outros projetos que você também tem. Fica à vontade. Então, na Acessos a gente deu um foco para esse trabalho que a gente já desenvolve há muitos anos, né? Tanto eu quanto você, né, Antônio? Isso. De atendimento à pessoa com deficiência, mas na perspectiva de promover a acessibilidade em diversos espaços. Então, a Acesso promove formações nessa área, que a gente sabe que é muito necessário. A gente promove orientação e assessoria para acessibilidade arquitetônica, para acessibilidade digital, para sites e outros portais que não têm acessibilidade, para videoaulas, né, a janela de Libras, audiodescrição, inclusive estamos lançando agora, né, recentemente, vamos iniciar em agosto o curso de audiodescrição em Goiás, porque nós não temos profissionais nessa área aqui. Né? Aproveitando para dizer para o pessoal que nos assiste que as matrículas estão abertas e as vagas são limitadas. Exatamente. Né? E vamos fazer um trabalho de formação, porque a Acessos pretende contratar audiodescritores, né? A Acessos hoje já tem no seu time intérpretes e tradutores de Libras,
e pretende contratar audiodescritores para desenvolver um trabalho em todo o Brasil. Porque temos equipamento, temos a fundamentação, mas não temos os profissionais nessa área ainda, né, Antônio? Exatamente. E aí, Renata, a gente também sentiu a necessidade, né, de trabalhar apoiando as organizações não governamentais com a captação de recursos, a gestão de projetos, prestações de contas. Muitas vezes as ONGs têm dificuldade com essa coisa da captação, da prestação de contas. Que é uma dor que a gente sentiu na pele, né, Antônio? Tanto eu quanto você, que já fomos gestores de instituições filantrópicas. Sabe direitinho como é que funciona. Sabemos como é difícil a gente manter a instituição, né, sem um programa de captação de recursos. Nós criamos dentro da Acessos, né, uma equipe especializada que trabalha com a captação de editais, que trabalha com a captação de recursos de instituições privadas também, de emendas, né, parlamentares, para que a gente possa trabalhar com as instituições os objetivos e os objetos de necessidade de cada instituição. Então, se você é gestor de uma instituição filantrópica, tem dificuldades aí na condução da gestão, procure a equipe da Acessos, acessosnet.br, para que a gente possa ajudar vocês nessa captação de recursos. E aí, Renata, também é importante, né, que como a gente vem com essa pegada da acessibilidade, da discussão da diversidade, da inclusão, nós também fornecemos os profissionais, profissionais de Libras, profissionais audiodescritores, né? Já fornecemos hoje e vamos fornecer muito mais quando tivermos a equipe aí formada no curso que está por começar. Mas, Renata, além da Acesso, você também tem outros projetos. Tenho. Fala do projeto internacional. Bom, além da Acessos, a gente trabalha também, né? Eu tenho, juntamente com outras 3 pessoas, né? Nós somos 4 sócios, na Belgian Brasil Cursos, que é uma plataforma de cursos que funciona hoje na Bélgica, oferecendo cursos para brasileiros que estão fora do Brasil, que estão na Europa. Além da Belgian Brasil Cursos, né, eu também invisto numa revista eletrônica de correspondentes brasileiros que estão em todo o mundo, a Abroad 15, que é uma revista que vai participar de uma exposição. Daqui 10 dias nós estaremos em Londres com a exposição de fotógrafas brasileiras, e a Abroad 15 é uma das apoiadoras deste espaço de exposição lá em Londres, né? Então, por isso, estou indo para lá em agosto, né? Estarei no evento em Londres e depois na Bélgica trabalhando com a minha equipe da Belgian Brasil Cursos. Então, a Box Edu, né, que é a box, uma caixa, vai juntando ideias, projetos e a coisa vai fluindo. A caixa está bem cheia. Graças a Deus. Renata, é difícil empreender? Como é que foi essa experiência? Você na iniciativa pública o tempo todo, aí começa a trabalhar empreendendo, num período difícil, período da pandemia. Quer dizer, difícil que foi difícil para todo mundo, mas favoreceu bastante o trabalho da educação à distância que você desenvolve na Box Edu. Conta um pouquinho para a gente. Antônio, eu costumo dizer que empreender é pagar a folha de pagamento. Que eu acho que, assim, existe hoje, né, todo uma discussão, né, meio modista do que é ser empreendedor, né, no Brasil, né? Empreender não é fácil, é um exercício cotidiano. Eu digo que eu não sou uma empreendedora porque eu ainda estou aprendendo. Tanto que hoje eu faço parte de um grupo que está participando de uma formação promovida pela ONG, desculpa, não é ONG, pelo Grupo Mulheres no Comando de São Paulo, que é uma iniciativa de uma mulher, a Jéssica Paraguaçu. Ela teve uma iniciativa de trabalhar o networking de mulheres que desejam empreender.
E nós somos um grupo que está participando de uma formação para mentoria de mulheres empreendedoras. E eu digo que eu estou aprendendo mais do que treinando para ser mentora, na verdade. Está aprendendo mais do que ensinando. Aprendendo mais do que ensinando, porque empreender no Brasil não é uma tarefa fácil, né? Pode aparentar facilidades, mas não é uma tarefa fácil. A gente tem aí vários programas, a gente tem muita gente fazendo mentoria nessa área, muita gente fazendo coaching nessa área, mas não é algo fácil e não é para todo mundo, Antônio, né? Parece soberba dizer isso, né? Mas não é para todo mundo. Tem que ter muito gás, muito esforço. Você tem que se preparar para isso em todos os aspectos, não só no aspecto emocional, no aspecto da formação, mas principalmente no aspecto financeiro, porque o retorno é a longo prazo. E tem que aprender com quem sabe fazer. Você tem que procurar quem já apanhou na vida, para você não levar as mesmas surras. Você vai levar outras, né? Uhum. Porque apanhada todo mundo suscetível aí. Mas você tem que procurar as pessoas que já passaram por esse caminho e que conseguem te ensinar algo a partir dessa vivência que já tiveram. Mas não é fácil. Ser mulher e empreendedora, mais difícil ainda, Antônio. O reconhecimento do trabalho da mulher é muito mais difícil. Você tocou num assunto agora que daria um outro podcast. Sem dúvida. Mas eu não vou perder aqui a provocação. Sem dúvida. Renata, quais são os perrengues que a empreendedora mulher passa na sua avaliação? Você quer uma lista? Eu posso listar para você, né? O espaço da mulher, infelizmente, né, Antônio, no Brasil, o espaço da mulher é um espaço a ser conquistado. Não é o reconhecimento, né, do trabalho da mulher, o reconhecimento da competência feminina na gestão é algo ainda a ser alcançado na sociedade brasileira. A maioria dos empreendedores hoje são homens e não reconhecem o potencial feminino, né? Para você ter uma ideia, nós ainda temos discrepância de valores de pagamento de consultoria feminina e consultoria masculina no Brasil. Mesmo? Temos. E o valor é muito diferente. Então, a pessoa... e principalmente porque a maioria dos gestores são homens. Uhum. Então, sentem dificuldades em reconhecer uma consultoria feminina. Uhum. A assessoria, então, eu nem falo. Né? Porque para assessorar você tem que estar mais perto, né? Você tem que estar ali no dia a dia, né? No cotidiano, e aí você dizer para um homem como ele deve conduzir a empresa dele, como é que ele deve conduzir a escola dele, né? Uma mulher dizendo isso para um homem, né? É algo que não é aceito por todos. E você enfrenta esse cenário diariamente? Cotidianamente. Uhum. Eu estou repensando, inclusive, as minhas parcerias masculinas. Quer fazer parceria agora só com mulher? Olha, é muito difícil quebrar esse machismo cristalizado que existe nos homens. Uhum. É muito difícil. Né? Então, uma hora ou outra, ele aparece. Na condução diária, né, de um projeto, aparece. Né? Então, assim, ou é quando te diz assim, ou é quando te interrompe, ou é quando te explica algo que você acabou de explicar, né? E que está bem claro para todo mundo, mas ele faz questão de explicar porque ele quer parecer acima de você. Ou é quando ele esfrega na tua cara porque ele é o cara que vai decidir, não você, apesar de vocês terem igualdade na sociedade. Né? Então, tem uma série de coisas que os homens ainda exercitam, às vezes até não por... digamos assim, não conscientemente, mas está tão naturalizado e tão cristalizado para os homens que inconscientemente eles fazem esse exercício. Renata, você falando aqui, e eu comecei aqui a pensar, será que eu lembro aqui de 10 empreendedoras de sucesso? Aí eu não lembrei. Será que eu lembro de 5, assim, famosa no Brasil, mulheres empresárias?
Aí eu juntei aqui algumas, mas a gente de primeira lembra da Luísa Trajano, né? Ela é uma referência, Ela é uma né? referência. Ela é uma referência no Brasil. Inclusive, na Bélgica, eu sou voluntária no Grupo Mulheres do Brasil na Bélgica. Eu sou líder do Comitê de Educação no Grupo Mulheres do Brasil na Bélgica. E desenvolvemos um trabalho à luz da mentoria dela, né? Ela que foi a mentora, né? A criadora do Grupo Mulheres do Brasil. Hoje, o Grupo Mulheres do Brasil tem núcleos em todo o mundo. A gente tem uma conexão, uma rede muito legal, muito bacana, muito colaborativa, que potencializa outras mulheres, né? Sendo brasileira, estando em qualquer lugar do mundo. E é um trabalho que eu me dedico bastante, porque eu gosto demais. Renata, para encerrar, você, professora de sucesso, empresária de sucesso, e a família? Sempre apoia esses assuntos que você leva para casa? Você conversa com o maridão na hora do almoço, esses assuntos? Não tem como não levar, né? Hoje, né, a Box Edu, o grupo Box é minha vida hoje, né? E todos esses empreendimentos nos quais eu faço parte, né? Isso é a minha vida hoje. Eu não estaria onde eu estou se não fosse o apoio da minha família, né? O meu marido, os meus filhos, né? O meu filho mais velho já tem 22 anos e me acompanha, me assessora, está sempre comigo, né? Na implantação da Box Filmes, ele esteve aqui cotidianamente, porque é uma área que ele se interessa bastante, né? E está sempre me ajudando e me impulsionando também, né? A minha filha ainda é pequena, né? Mas já reconhece o meu trabalho, né? Ela já sabe o quanto a mãe dela trabalha. E como isso é importante para mim e para a nossa família, né? Então, tenho o apoio de todos eles, sim. E se não fosse o meu companheiro, nós vamos aí fazer 25 anos juntos, né? 25 anos de casados, né? Já tem mais de 25 que estamos juntos. Já dá para casar de novo. Já, e vamos casar. Então, ele sempre apoiou, né, as minhas iniciativas, o meu trabalho. Foi uma das pessoas que primeiro me disse, olha, o que você faz hoje como funcionária, você pode fazer para você. Na época em que eu era funcionária de uma instituição privada, ele sempre me disse isso e sempre me incentivou bastante, né? E se não fosse a colaboração dele, eu não estaria onde eu estou hoje. Maravilha. Renata, foi muito bom conversar com você. Acho que aprendemos, eu particularmente sempre aprendo com você, aprendi muito mais hoje aqui nessa nossa discussão. A recíproca é verdadeira. Acredito que essa parceria nossa aqui é muito boa. E, assim, as pessoas que estão nos assistindo podem continuar essa conversa nas nossas redes sociais, nos comentários do Instagram e também aqui do YouTube. Né? Você pode compartilhar, você pode divulgar e, se puder, também deixa aí o seu like. Vamos embora, Renata? Vamos, estamos juntos nisso, né, Antônio? É um prazer ser sua sócia, sua parceira, reencontrar você, né? Porque foi um reencontro. Sim. E ter a oportunidade de desenvolvermos esse trabalho juntos me dá muita alegria. Maravilha. Gente, esse é o Acesso Podcast. Um grande abraço. Voltamos na próxima semana. Valeu.